Então, Romanos 8 é o auge, assim por dizer, do livro de Romanos. Ele vem construindo todo o processo de entendimento que o ser humano, ele não tem habilidade de servir a Deus, andar com Deus. E até no capítulo 7 ele chega ao auge de dizer assim: miserável homem que sou, quem vai me ajudar? Quem vai me livrar? E já no versículo seguinte ele diz assim: graças a Deus que em Cristo Jesus ele nos liberta. E aí ele começa capítulo 8, 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, e os que se inclinam para o Espírito, cogitam das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne, ou a recompensa da carne, é a inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito, que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como constrangidos a viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos maduros de Deus. Porque não recebestes até 14, até o 14, né? Isso. E aí, como um texto de apoio, paralelo a esse, eu queria ler também com você, Gálatas, se puder passar lá para Gálatas, capítulo 5, um pouquinho mais adiante, né? Romanos, Coríntios, e daí já temos Gálatas. No capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Os desejos fortes, né? Porque a carne, ela milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impurezas, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro que, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito.
Então, o título da minha mensagem hoje é Eu vivo, nós vivemos pelo Espírito. E como discípulos de Jesus, quando nós falamos do tema florescer, nós florescemos quando o Espírito Santo de Deus age em nós. E chegando para a Páscoa, às vezes a gente acha assim, que Jesus morreu na cruz e ressuscitou para a gente ir para o céu. Não. Jesus morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos para que o Espírito Santo viesse na sua vida. Você fosse revestido, vestido com a glória de Deus. O maior privilégio que o ser humano pode ter é ser e ter a experiência de ser um templo do Espírito, da manifestação do próprio Deus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? A consequência é tantas coisas, né? Entre essas que nós vamos fazer um bate-volta no céu, ver como é que é lá, fazer um estágio e vamos voltar para governar. Como discípulos, nós precisamos entender que somente pela comunhão com o Espírito Santo é que nós realmente florescemos, como diz lá o Salmo 92. E quando você pega a igreja de Gálatas, Paulo diz assim, puxa, vocês começaram muito bem, vocês começaram, creram na mensagem da palavra, nasceram de novo, eu preguei a pregação da fé e vocês foram batizados no Espírito Santo. Ele diz, quem que enfeitiçou vocês? O que aconteceu na cabeça de vocês que vocês voltaram para trás? E achando que obedecendo às leis de Moisés, vocês vão ser verdadeiramente agora aqueles que vão ser salvos, aqueles que vão experimentar o agir de Deus. E Paulo está num certo ponto bastante indignado, melhor dizendo, o Espírito Santo está bastante indignado com a igreja, porque ela tem uma tendência para cair para o legalismo. Tem uma tendência para olhar para a lei e começar a citar as leis e a julgar um ao outro pelo certo e pelo errado. E aí nós caímos muito facilmente, sempre de novo, para a religiosidade. E se nós não pressionarmos a andar no Espírito, meu irmão, a gente cai na vala do legalismo. A gente se torna legalista e fica medindo o outro pelo certo e pelo errado. Pelo que deveria fazer, pelo que não está fazendo. A gente fica justificando os nossos erros no erro do outro. E a gente fica comparando um ao outro, e isso faz parte do legalismo, da lei, que surge a partir do processo da mentalidade de entrar na mentalidade da lei, e não na mentalidade da vida pela fé, da vida pelo Espírito Santo. A lei de Moisés, se pegar assim, é um tema muito importante em toda a Bíblia. E a Bíblia é muito clara quando fala sobre a lei de Moisés. Ele diz que ela é santa, que ela é justa, que ela é boa e que ela é espiritual. E ela nos ensina a vontade de Deus. Ela nos revela os princípios com que Deus criou o mundo, os princípios que regem o mundo, os princípios que regem os relacionamentos. Porém, a lei, ela não nos capacita a cumpri-la. Ela não nos dá força para que a gente possa cumpri-la. E aí ela simplesmente nos condena. E a Bíblia é muito clara quando ela diz assim que a lei de Moisés, o ministério dela, o propósito dela, é realçar o pecado na nossa vida e nos condenar à morte. Ela tem um ministério, um serviço de nos condenar, de dizer, a gente não consegue. Ela nos condena à separação eterna de Deus, porém em Cristo Jesus, agora, como nós lemos aqui em Romanos, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ufa, me livrei dessa, você também se livrou, da condenação. E aí, é assim que esse capítulo começa, no capítulo 8, que não há nenhuma condenação mais. Toda dívida que a lei ela estabelecia, toda maldição que ela estabelecia, toda a separação de Deus, ela foi resolvida ali na cruz por você e por mim, na ressurreição de Jesus.
E agora, somente como nós estamos conversando nessas últimas semanas, quando você está em Cristo, dentro dele, envolvido com ele, sendo um com Jesus e Jesus sendo um com você, é que você experimenta a vida que Deus tem preparado para você, a vida e a paz. E é muito simples discernir quando nós estamos no Espírito, aí a paz e vida. Quando nós estamos na carne, tem ansiedade. Ô pastor, agora você me condenou. Eu estou junto nessa. E aí você vai ver ali que nós não nos inclinamos para a carne. Quando a morte quer se aproximar de nós, no desânimo, por exemplo, que é um fruto da morte, você se volta para o Espírito. E aí, você é movido pelo Espírito, e a história muda. É muito legal, é muito joia você experimentar, né? E Romanos 8:2 diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Duas leis. Você tem aqui a lei do pecado e da morte, e você tem aqui a lei do Espírito da vida. A lei do pecado e da morte, que é a lei de Moisés, ela nos condena. Vamos viver por ela? Não, vamos viver pela lei do Espírito e da vida. É uma lei, e lei significa que tem seus princípios, tem as suas considerações. Por um lado, isso é um alívio para nós. Ufa, me livrei daquelas leis, são 633, mais ou menos assim, por ali. Leis, e nós fomos libertos delas. Porém, esse texto diz aqui algo interessante, que pelo Espírito, pela lei do Espírito da vida, a lei de Moisés, ela se cumpre naturalmente na nossa vida. Ela não é um esforço, ela não é o alvo em si. O alvo em si está em viver no Espírito. E a partir do Espírito Santo você vai vivenciar o que Deus tem preparado para você. Talvez a gente possa dizer até que a lei do Espírito de vida, Espírito e vida, é a lei hoje mais importante que está regendo o mundo espiritual. E você e eu precisamos ser especialistas nela. Porque você e eu, nós fomos chamados a viver no Espírito. E nós somos chamados da parte de Deus a perceber a vida que o Espírito Santo quer gerar. Até Cristo Jesus, o Espírito Santo, ele tinha estado na criação, e ele atua pontualmente em alguns instantes, mas ele é derramado em sua abundância no dia de Pentecostes, que é daqui a 60 dias mais ou menos, que é o aniversário da igreja. Dia de Pentecostes, da festa da lei de Deus no nosso coração, da lei do Espírito da vida em nosso coração. E quando você percebe, você vai caminhar, e você, a grosso modo, pode pegar 3 linhas de pensamento que tem no mundo. Vamos dizer, no mundo cristão assim. Pegar a Bíblia e Espírito Santo. O que Deus tem para você e para mim é que o Espírito Santo nos ilumine a Bíblia. Ele que é o escritor, que nos traga a iluminação. E essa iluminação é se revelar do Espírito Santo pelas Escrituras em nossas vidas, por questões até espontâneas que ele vai trazendo, abrindo às vezes até a nossa cabeça, que às vezes é limitada em ver um texto, ele como que ele explode o nosso entendimento, e ele mostra tudo que está embebido nesse texto, que é tão conciso, que é tão resumido, e às vezes numa frase você precisa explicar 3 horas para tentar entender aquilo que está colocado ali. Então você tem esse caminho, andar com o Espírito Santo e andar com a Bíblia. Andar com a Bíblia, andar com o Espírito Santo. Andar com a Bíblia, andar com o Espírito Santo. Porém, os cristãos, muitas vezes, quando se começa a caminhar com o Espírito Santo, ele deixa a gente um tanto inseguro. E ele tem umas coisas diferentes assim. E se você pegar Atos 2, quando ele foi derramado, o pessoal ficou embriagado.
E quem no culto aqui hoje quer ficar meio assim, daí os outros vão olhar e vão tirar sarro, vão dizer, o que é isso? Agora virou bagunça a igreja. Por outro lado, a nossa alma, ela quer sempre dominar as coisas. Então a gente tem a tendência a vamos ficar com a Bíblia, e tem até uma linha de ensino que é assim, você tem a Bíblia, você não precisa do Espírito Santo mais, ele está aí na tua vida, tá bom, mas o que você precisa da Bíblia, fechou. O Espírito Santo ele está ali junto com você, mas o teu foco é a Bíblia. E a tendência dessa caminhada é se tornar legalista. É ficar pelo certo e pelo errado. É ficar dizendo, mostra na Bíblia aqui, quero ver onde é que está. É ficar discutindo a lei. É ficar discutindo o mover do Espírito Santo que foge do nosso entendimento. E aí você tem um outro lado. Que diz, já ouvi falar esses dias, né? A lei já não faz parte mais para nós. Até os evangelhos, Atos ainda vai. Os evangelhos faz parte do Antigo Testamento. Então, toda essa parte aqui a gente não precisa mais. Tem esse texto aqui, essa carta foi escrita para os judeus, não foi para nós. Então, só a carta de Paulo. E o negócio mesmo é viver pelo Espírito. Deixar o Espírito Santo fluir. E aí você tem os movimentos espiritualistas que caminham sem padrão. E o mundo do Espírito, quando se move no mundo do Espírito, se você não tem padrão, você é enganado. E a palavra de Deus para nós, ela é padrão, ela é o referencial na nossa caminhada. E quando eu entendo a palavra de Deus, eu me envolvo com ela, e ela envolve o mover do Espírito Santo na minha vida, e eu vou avançando nessa caminhada. Então, o que nós precisamos é plenamente a Bíblia e plenamente o Espírito Santo, porque aí nós vamos andar com as duas pernas, com os dois braços que Deus tem preparado para nós. Sermos especialistas na comunhão com o Espírito Santo e ver como Ele revela a palavra de Deus, Ele traz vida a essa palavra, e valorizar sempre todo o conhecimento de capa a capa da própria palavra de Deus como que nos guia. E o texto aqui, como já disse em Romanos 8, 2, diz assim que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo não estão mais sobre a lei, mas agora eles são capacitados a viver essa lei do Espírito e da vida. A pergunta é como é que é essa nova lei, ou não sei, entre aspas, assim, a nova lei, que foi estabelecida com a vinda do Espírito Santo, como ela opera na nossa vida. E quando nós não entendemos ela, nós vivemos como cristãos frustrados. Quando nós vivemos ela, nós vivemos como cristãos despirucados, assim, uau, mais uma coisa legal aqui, mais algo maravilhoso aqui, animados naquilo que Deus tem para nós. A lei do Espírito da vida, ela cura a guerra interior do coração, essa guerra é chamado aqui com a carne, com os nossos desejos desse mundo, e nos leva a viver a paz, a viver o poder, a viver o amor de Deus, e a viver um ambiente sem condenação mútua, sem condenação pessoal, né? E em consequência condenação mútua. Paulo ele começa a trabalhar aqui através de uma definição dessa lei, nos primeiros 12 versículos do capítulo 8 aqui. Eu queria fazer menção, não vamos poder estudar ele, né? Mas eu vou fazer menção deles. No versículo 3, você tem a seguinte palavra: porquanto que fora impossível, a lei de Moisés, né, a lei, no que estava enferma por causa da nossa incapacidade, isso fez Deus, enviando-nos seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao seu pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Se resolveu esse assunto do pecado. O pecado não domina mais a sua vida. E se domina, meu irmão, se entrega ao Espírito Santo. Se ainda tem traumas, medos, insegurança na sua vida, que são frutos da carne,
Venha ser curado pelo Espírito Santo. Não fique lutando consigo mesmo nas suas próprias forças. Não fique na vergonha, não fique no mal-estar, não fique na comparação um com o outro. Vamos ser curados. Uma igreja cheia do Espírito Santo, que flui na vida, que flui no mover dele. O Senhor Jesus resolveu essa questão do pecado para nós. E quando nós tropeçamos, puxa, nós temos um advogado diante de Deus, que nos justifica, que já vem ao nosso encalço, e o Espírito Santo como advogado também. Nós temos 2 advogados, né? Que beleza ter uma equipe de advocacia assim ao nosso lado, né? Para nos defender, quando a gente, né? Ele nos alinha de novo com a vontade de Deus. Então, essa questão do pecado, em nosso coração, na nossa mente, precisa estar bem consolidado, e nós precisamos sair dos sentimentos de condenação, quando erramos, quando percebemos uma falha nossa. No versículo 4, Deus diz que Ele vai nos tornar capazes de atender às exigências da lei, não por nosso próprio esforço, pela nossa própria força carnal, mas vai fazê-lo pelo poder do Espírito Santo que reside dentro de nós. Amém? Diz lá, né? A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que andamos segundo o Espírito, que vivemos segundo o Espírito e não segundo a carne. Se você colocar a sua mente na força da sua carne, na força do seu próprio esforço, da sua própria sabedoria, dos seus próprios conhecimentos, para vencer os desejos fortes que a carne tem em si, irremediavelmente a gente vai recair no sentimento de homem miserável que eu sou, de Romanos 7. Eu não estou conseguindo, eu não sei, eu não consigo. E quem vai me ajudar? Porque a nossa carne, ela é tão forte que, entre aspas, é uma energia ruim que fica nos puxando para baixo e trazendo para baixo, e ela traz todo tipo de desconforto na igreja, nos relacionamentos, nos casamentos. Os nossos problemas conjugais estão no fato da carne. Os nossos problemas de relacionamento na igreja é problema de carne, não do Espírito Santo. Porque onde o Espírito Santo está, há vida e paz. E quando há dissensão, divisão, o fruto, a obra da carne está presente. E nós somos chamados a viver pelo Espírito Santo. E a única solução para nós é colocar o nosso foco, o nosso pensamento no poder do Espírito Santo que habita em nós. É o que ele diz no versículo 5 e 6. Ele diz: os que se inclinam para suas próprias habilidades e capacitações, suas sabedorias, ficam cogitando as coisas da carne. E o resultado desse cogitar, desse ficar pensando, de ficar meditando, ruminando sobre isso, é a morte. E aí é natural que às vezes venham pensamentos de ira, de raiva, um contra o outro, ou de depreciação própria, de pensar e falar mal de si mesmo. Eu não consigo, eu não sou, e assim por diante vai, todo o fruto da carne. O que eu só preciso fazer? Me inclinar para o Espírito. Dizer, isso não me pertence. Eu vou começar a pensar as coisas do Espírito. Isso é tão precioso e é tão simples que a gente me dá 3 passos para isso. Me dá uma estratégia. É só se inclinar e começar a pensar as coisas do Espírito. E a melhor maneira de praticar essa inclinação é a gratidão. Quando vem o desmerecimento para o teu cônjuge, dizendo que ele não fez isso, não fez aquilo, te abandonou, não está participando, e vem os pensamentos ruins, se inclina para o Espírito, ele começa a dizer: obrigado, Senhor, pelo meu cônjuge. Quando o inimigo vem atacando, e ele faz o serviço dele às vezes bem demais, né? Dizendo que nós não somos, não temos, e que o outro não é sábio o suficiente, que ele não tem isso e não tem aquilo, eu me viro para o Espírito Santo e pergunto: Espírito Santo, como é que o Senhor pensa sobre o meu irmão? E Paulo fala uma coisa intrigante, né? Estamos estudando isso na Academia do Reino. Ele diz: eu não vejo mais ninguém segundo a carne, no natural. Eu discerno meu irmão pela unção de Deus que opera na vida dele.
Não é pela inteligência, pelos títulos, mas pelo agir de Deus na vida dele. É uma outra mentalidade, essa é a mentalidade do Espírito. Você olha para os seus irmãos e o Espírito Santo vai te conduzir nesse processo. Isso sempre vai resultar em vida e paz, porque o Espírito de Deus tem a capacidade de vencer os desejos incontroláveis da minha carne. Além disso, nesse caso, não é mais uma guerra entre eu e a minha fraqueza. É eu me rendendo ao Espírito Santo e Ele agora me orientando o que fazer nesse momento. A vitória, ela é orquestrada pelo Espírito de Deus Todo-Poderoso sobre a minha frágil estrutura de poeira. É Ele que começa a operar na sua vida. E aí está a beleza da vida cristã. A vida cristã é impossível viver na força do braço, na força do próprio entendimento, na força do próprio esforço. Nosso esforço está em nos rendermos ao Espírito Santo, em nos inclinarmos para Ele, cogitar o que Ele está cogitando. Espírito Santo, me ensina, fala comigo sobre isso aqui, como é que eu ajo? E o Espírito Santo me revela. Uau, você já percebe a unção dele subindo? Não sei se você percebe quando você se rende assim, a unção dele como que vai já te pegando das pernas e vai subindo até os teus ombros, vai deixando teus cabelos todo arrepiado, porque uau, ele está começando a se mover, está começando a te ensinar. E quando ele começa a se mover na sua vida, você vai perceber a alegria do Espírito Santo. Você está lá sisudo, de repente ele se apresenta diante de você, é diferente. É diferente. Quando você se inclina para o Espírito, a vida sem o Espírito é sisuda, é chata. Eu já vivi aqui, eu já vivi essa religiosidade, é morte, é desgraça aqui. Não, eu quero viver no Espírito. Eu quero deixar Ele se mover por meu intermédio. Eu quero deixar Ele fluir. Inclusive flui na saúde, Ele nos fortalece, nos dá uma energia nova, né? Aí no versículo, pulando um pouquinho adiante, no versículo 11, né? Ele diz: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que em vós habita. Toda fraqueza humana é material, é matéria-prima para o agir do Espírito Santo. Só que ele atua na fraqueza. E não quando eu estou aqui, eu consigo, eu sou forte. Quando eu me rendo a Ele, me faço fraco diante dEle, e entro nessa postura de pensamento, Espírito Santo, e agora? Eu não sei, não consigo. Você vai perceber o agir dele na sua vida. Aqui ele diz, ele fala do poder da ressurreição. Esse aqui é um dos segredos quando nós falamos sobre a Páscoa. É que a gente não tem como demonstrar, né? A gente tem o costume da cruz. A gente devia ter o costume da tumba vazia, do poder da ressurreição agindo. Mas como é que você vai dar um símbolo para o poder da ressurreição? E aqui o poder da ressurreição, que é um poder de vida, aquilo que estava morto, aquilo que não tinha esperança nenhuma, quando o Espírito Santo fez a visitação, ele ressuscitou Jesus dentre os mortos. E você lembra que em Atos 2, teve um barulho, um som de um vento? O que aconteceu no dia da ressurreição? Houve um terremoto. A gente se acha porque o anjo pisou ali. Não, é porque o Espírito Santo teve a visitação e ressuscitou Jesus dentre os mortos. Os anjos ficaram lá de guarda depois ali só para ministrar o que era necessário para a salvação dos discípulos. Há um mover da parte de Deus na sua vida, que quando você começa a orar, e eu aprendi isso até com o apóstolo René Terranova, a orar esse versículo aqui, você não espera ficar doente, tá bom? Para orar pela sua saúde. Você já ora pela sua saúde constantemente. Espírito Santo, você que habita na minha vida, vivifica o meu corpo, traz vida para ele. Pega cada célula do meu corpo, traz vida para ela. Pega cada ponto da minha alma e vivifica a minha alma. Pega o meu espírito e envolve a minha vida com a tua doce presença. Você vai ver do favor de Deus, a resposta do Espírito Santo que vai acontecer na sua vida. Pratique a oração de Romanos 8:11 na sua vida. Mantenha-se saudável e quando enfrentar uma dificuldade, entregue a sua dificuldade ao Espírito Santo e permita Ele vivificar o seu corpo mortal, como é dito aqui, né?
Porque quando nós vivemos segundo a carne, aqui o versículo 13, né? Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos da carne, certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos, e aqui o termo é maduros, filhos maduros de Deus. A única maneira de trazer vida aos nossos corpos mortais é através do poder. E me permita usar aqui uma linguagem de figura que nos ajuda a entender a manifestação do poder. É uma obra energizante que o Espírito Santo tem. E eu devo aprender a colocar a minha vida alinhada com este poder. Você tem a casa de força, que é o poder do Espírito Santo, que no grego você tem a palavra dunamis. Quando esse poder começa a sair da casa de força e começa a se encaminhar para trazer energia a esses aparelhos aqui, a gente chama isso de energia. É o mover que atua. E essa é uma das principais palavras que nós perdemos no nosso ensino quando nós falamos sobre o Espírito Santo. Eu preciso aprender a colocar a minha caminhada junto com esse poder. Permitir que o Espírito Santo, que é dunamis, que é poder de Deus, e esse dunamis ele é usado para dinamite, porque ele não é uma energia parada, ela é uma energia que explode, que age, que se manifesta de alguma forma. Como é que eu consigo explicar isso? Gostaria de saber. Não sei se você já ouviu algum sermão sobre isso. Você já me lembra de alguma vez eu ter falado aqui com você. Esse é o novo estilo de vida no Novo Testamento. É viver debaixo dessa, entre aspas, energia do poder do Espírito Santo. Você ser renovado nessa força diariamente. E experimentar esse poder na sua vida, todos os dias. Eu cresci numa igreja que não falava sobre o Espírito Santo. Eu fui para uma escola que tinha Bíblia suficiente. Quando me foi dado a oportunidade de fazer um estágio aqui na cidade de Palmeira, disse, domingo você vai pregar. Eu gelei, 2 anos de Bíblia. Eu não sei o que falar, fui correndo para o meu pastor. E aí ele disse, a tua escola aqui que fala sobre o Espírito Santo. A gente já tem tudo, não precisa de nada. Aí ele deu o testemunho dele. 16 anos servindo a igreja e não experimentando o poder do Espírito Santo. Aí foi batizado no Espírito Santo. Aí foi cheio do Espírito Santo e ele se tornou uma referência na caminhada e abençoou tantas e tantas pessoas. Porém, quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu não sabia que tinha a manifestação do Espírito Santo falar em línguas. E o meu amigo, eu disse, eu fui batizado no Espírito Santo. E ele disse, eu também, eu estou falando em línguas. O que você está falando? Ninguém nunca tinha ouvido falar que isso existia e que era natural na vida da igreja isso acontecer. Aí disse, então me ensina. Ele dava risada da minha cara. Ele disse, eu sei lá, eu recebi, não sei como é que você vai receber. Eu orei, recebi, vire-se. Fiquei me virando 6 meses lutando, buscando. Aí quando tive a experiência, daí me disseram, opa, isso é um espírito maligno. Era a linguagem da escola. Aí disse, mas Deus, eu pedi o Espírito Santo e você me deu o espírito maligno. Aí peguei Lucas 11, na minha devocional lá. Não, que pai, que o filho pede pão e ele vai dar uma serpente? Não. Aí ele diz ali, e se você pedir Espírito Santo? Ele vai te dar a manifestação do Espírito. Tranquilo, beleza então. Mas eu não sabia viver, não sabia andar, não sabia ter comunhão com o Espírito Santo. E parece que cada dia eu sei menos e um pouquinho mais, sei lá, eu fico nesse processo de busca. E quando se fala de como viver pelo Espírito, parece que isso é uma incógnita para nós. Existe uma vida de poder para a sua vida, uma graça da parte de Deus, e essa é uma excelente notícia, quase que dizer assim, é bom demais para ser verdade. O Espírito Santo, que é especialista em qualquer assunto,
Ele é o seu assessor especial, dia a dia habita na sua vida e te ensina todas as coisas. E a gente tem uma graça, sei lá, uma desgraça de desmerecer e não valorizar a presença do Espírito Santo em nós. A gente não sabe como se relacionar com o poder que o Espírito Santo de Deus, ele manifesta em nossas vidas. E quando você tem a história daquela mulher doente, 12 anos lutando com médicos, gastou todo o dinheiro, ela pôs uma coisa na cabeça: eu vou tocar só na orla da veste. E eu vou tocar, mas ela não podia, ela foi, e ela tocou na veste do Espírito. O que Jesus disse? Ele parou. Alguém me tocou, e eu disse, Senhor, todo mundo está te empurrando, como é que alguém te tocou? Mas ela tocou ele diferente, e aí está o presente na sua vida. Você pode tocar a Jesus, e o poder que está nele se manifesta na sua vida para a sua cura. Você pode dar uma glória a Deus por isso? É a maneira que você toca, porque e aí Jesus diz para ela, foi a tua fé, a tua confiança no agir dele, em quem Jesus é, no testemunho do que Jesus pode fazer. A tua fé libera o poder de Deus na sua vida. É uma boa oportunidade de dizer amém. Muito bem. Em Romanos, um pouquinho mais adiante, ele diz assim: o Deus da esperança vos encha de todo gozo e toda paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. O poder de Deus em ação, o termo grego, o poder de Deus que é dunamis, em ação se torna energeia, que é energia. Muitas vezes chamados de unção em ação entre nós. É uma das 3 principais palavras do Novo Testamento traduzidos com poder. Você tem dunamis, você tem energeia e tem mais uma outra palavra. E basicamente significa uma energia ativa. É como uma tomada. Você tem a tomada, se você colocar ali colocar o macho e fêmea ali, a energia toca a sua vida. Há um fluxo ativo de energia mensurável que pode se infiltrar no corpo de uma pessoa e fluir através dele para outros, especialmente quando o toque é usado. E aqui tem um ponto interessante. 1 Coríntios 12, quando se fala sobre as manifestações do Espírito, ele diz assim: a respeito dos dons espirituais, meus irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. O ignorante hoje, para nós, seu ignorante, aí é uma maneira de xingar alguém, né? Mas a ignorância é um determinado assunto, é que eu não tenho a compreensão e não tenho a experiência sobre o assunto, então eu sou ignorante sobre aquilo. Por exemplo, é muito difícil eu conversar com alguém que não fala em línguas, porque, bem entendido, é ignorante, não tem a experiência, não sabe como fluir, conforme for. Quando eu converso com alguém que não sabe como a interpretação do Espírito, do falar em línguas acontece, existe uma ignorância ali, eu não sei como isso funciona. Aí eu pego a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, nós percebemos que temos certas ignorâncias, em determinados pontos, falta de experiências. E a boa notícia é que Deus não quer que a gente seja ignorante, Ele quer que a gente tenha experiências nisso. A questão da diferença é o buscar. Quem busca, e a Bíblia daí, quando você pega no capítulo 12, 13 e 14, diz busque. Busque os melhores dons. Seja ativo, seja interessado, vá atrás. Lute. Eu lutei 6 meses até eu conseguir romper com falar em línguas, que é o jardim de infância do mover do Espírito. É só o começo das coisas. É o gatilho para mim, assim, o falar em línguas, como é apresentado aqui. E outra coisa interessante que me foi chamada a atenção essa semana, quando ele usa ali, não quero, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos dons espirituais, a palavra dons não aparece. Aparece só a palavra espirituais. Ali a palavra grega é pneumáticos. Você já ouviu falar de pneumáticos? É pneu, né? Pneuma. Na Bíblia é vento. E o que ele está falando aqui nesse texto, os tradutores eles lutam um pouquinho para tentar explicar para nós o que está sendo dito, daí fala de dons. Mas aqui ele está falando do vento do Espírito. O falar em línguas é um vento, é um mover do Espírito.
Uma palavra profética é um vento do Espírito. Quando você está numa dificuldade de educação de filhos, o vento do Espírito vem para você com uma palavra de conhecimento, para você discernir o que está acontecendo no coração do seu filho. Uau, que legal é isso! De você ter um consultor de educação de filhos sempre presente na sua vida. É só dar atenção ao vento do Espírito, a esse fluir do Espírito Santo que está aí na sua vida. E é uma pena que a gente é ignorante em muitos assuntos do vento do Espírito. E aí eu me pego assim que nem Hebreus 5, né? Vocês já deviam ser doutores no assunto, mas ainda tem que falar o beabá aqui com vocês. Porque vocês são devagar em ouvir, diz ali o texto para nós. Isso é verdade. Tenho sido devagar em ouvir, eu preciso ouvir melhor. Eu preciso dar melhor atenção. E permitir o mover do Espírito Santo agir com mais intensidade na minha vida. Jesus fala sobre o vento, né? Ele sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então o que o nosso Pai quer é que nós tenhamos pleno conhecimento do mover do Espírito Santo em nossas vidas. A pergunta é, nós queremos? Ou dá medo? Claro que dá medo. Porque a gente não conhece, a gente fica meio assim, né? A gente não sabe como é que é. Quando diz, profetiza sobre seu filho. Vai para a escola de profetas. Aprende a profetizar. Chega em casa, começa a profetizar. Chega no trabalho, começa a profetizar. Sabe como o vento do mover profético acontece? E a Bíblia diz, inclusive, busque esse em especial. Seja especialista em profetizar. Entenda como isso funciona, porque é como que depois do falar em línguas, ou junto com falar em línguas, é o que dá o start para as coisas, né? Assim como o mundo foi criado pelas palavras que foram ditas, aquilo que é necessário acontecer, acontece por intermédio da palavra profética que você profere. Amém? Está comigo ainda ou não? Há pelo menos duas maneiras de você vencer a limitação humana. Uma é no esforço próprio, e outra é pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder energizante do Espírito. Qual é que a gente escolhe? Vamos continuar no esforço próprio? Eu cansei. Confesso que eu cansei. Eu quero viver no fluir do Espírito. Deixar Ele me energizar, Ele me capacitar, me conectar profundamente a Ele, né? E assim a Bíblia diz, quando você se inclina para o Espírito, acontece como que um automático. Você mata o esforço próprio. Aquilo que eu não consigo vencer, que são as forças da carne, aquilo morre, porque não me influencia mais. Agora eu decidi a viver debaixo da influência que vem do Espírito Santo. Você decidiu isso também, junto comigo? Posso te incentivar? Eu quero te dar 4 dicas como se render mais ao Espírito Santo, a perceber o agir dele na nossa vida. E quase que quero fazer um combinado com você. Vamos nos ajudar uns aos outros nesses 4 passos muito simples. Normalmente isso não é ensinado na igreja, meio que a gente fica um pouquinho inseguro para falar sobre a energia que o Espírito Santo concede, porque no mundo espiritualista a palavra energia é usada e a gente acha que então quando se fala de energia é coisa ruim. Não, assim como a energia elétrica é uma energia. E você tem energia boa e energia ruim. E o Espírito Santo é aquela que provém do poder de Deus na sua vida. Eu só preciso entender. Eu acho a figura, para mim, ela é muito interessante, porque me ajuda a compreender melhor e me render melhor ao mover do Espírito Santo, sabendo que Ele é a minha casa de força. Ele é a minha casa de sabedoria. Ele é a minha casa que me ajuda na minha caminhada. Então, aprender a sentir esse mover do Espírito, às vezes pergunta assim, a gente fica quase que às vezes sem resposta. Como é que você percebe que o Espírito Santo está agindo na tua vida? Como é que você percebe o teu Espírito reagindo ao Espírito? Como assim?
Eu sei como a minha alma, ela age e reage. Mas meu espírito, você e eu, nós precisamos ser especialistas na questão do Espírito, porque somos cheios do Espírito Santo. E nos movemos e vivemos pelo Espírito, a partir do Espírito. E a alma daí se torna próspera, curada, tratada. E aí o nosso corpo também é curado e tratado. Mas a vida espiritual é a vida que Cristo Jesus, quando morreu e ressuscitou, separou para que você fosse agora um espírito, como diz em Coríntios, um espírito vivificante. Aonde você se move, você manifesta a vida. Um exemplo, quando você vai atrás dessa pergunta, como é que é a sensação? Onde é que tem versículos da Bíblia que falam da sensação do Espírito Santo na nossa vida? Que eu percebo que é o agir dele. Acho que é o mais perto e que a gente talvez se sinta mais seguro a princípio, é o fruto do Espírito Santo. Quando ele está presente na nossa vida, os nossos pensamentos, a nossa emoção, as emoções que pertencem ao Espírito, que são mais profundas, de amor, de paz, de alegria, de bondade com o próximo, de benignidade, de paciência, vão estar presentes. Quando essas características, desse mover, do fruto do Espírito na nossa vida não está presente, é sinal de que nós estamos voltando para as coisas da carne. E quando eu me volto para as coisas do Espírito, é natural que isso venha, porque é fruto dele. Às vezes só leva um tempinho, e isso acontece. Então, o primeiro ponto é o seguinte, é tornar-se consciente do Espírito Santo que ele está na sua vida. Você pode dizer assim, obrigado Espírito Santo, por estar na minha vida. Obrigado por estar falando comigo hoje. Você percebe? É como que você entrou num outro momento, quando se diz, obrigado Espírito Santo pela tua presença na minha vida. Isso não é uma dúvida para um cristão, se o Espírito Santo está ou não está. Aqui ele diz até no texto, se você não tem o Espírito Santo, ok, entregue a sua vida a Jesus, abra o seu coração para Jesus, se renda a Ele, entregue o seu coração a Ele, receba o perdão dos seus pecados, da sua maneira de conduzir a sua vida pelo seu esforço próprio, e vem para Jesus, seja batizado, cheio do Espírito Santo. É a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida, sim ou não, igreja? Amém? Então, estar-se consciente do Espírito Santo. Às vezes a gente tem umas coisas que vêm da lei, do legalismo. Ah não, você tem o Espírito Santo só quando você tiver todos os frutos do Espírito Santo na sua vida. Então, se você está aí com falta de perdão, o Espírito Santo não habita na tua vida. Essa é a mente da legalidade, que fica exigindo primeiro que você mostre o fruto, para daí você ser considerado um filho de Deus. E isso é morte, não dá, a gente não consegue. Agora, aqui Deus abençoa primeiro, Deus derrama primeiro o Espírito Santo, para que então o fruto do Espírito Santo esteja na sua vida. Você pode dar uma glória a Deus? Primeiro você se rende a Ele, você recebe da abundância dEle, você recebe o perdão dEle, e aí você consegue viver a vida que acontece pelo Espírito. Então, primeiro, torne-se espírito consciente, torne-se consciente do Espírito Santo na sua vida, por meio da gratidão, por meio do reconhecimento. Segundo ponto que ajuda nesse processo é concentrar-se no Espírito Santo que está unido ao seu Espírito. A Bíblia, ela foi muito clara, e talvez você já leu isso, né? Quem se une ao Senhor Jesus é um Espírito com Ele. O Espírito Santo está amalgamado, está unido com o teu Espírito. Você é um com Ele. Se você crê nisso, diga amém. Não ponha em dúvida isso, porque a dúvida vem da lei.
sempre te questionando se você tem ou não tem. Receba pela fé que as coisas acontecem. Quando você abre o seu coração e diz, eu recebo. E aqui tem uma observação entre aspas, né? As coisas do Espírito não se entendem. Não tem lógica. Ela se recebe. Você discerne as coisas do Espírito. Você percebe dentro de você, é isso mesmo. E quando você mergulha, aí vem a revelação e a mente de Cristo te é revelada. Porém, a mente de Cristo é revelada no Espírito. Ela não é revelada debaixo da lei. É somente pelo mover do Espírito Santo na nossa vida que a mente de Deus nos é revelada. E quando você percebe o Espírito Santo, você vai ver a maneira de ver as coisas, a sua visão, ela vai se abrir. Você vai ter imagens espontâneas subindo para você. Você vai ter o rema, que é os pensamentos espontâneos que vêm quando você percebe a voz de Deus na sua vida. Você vai perceber de repente um peso na sua vida, como que um sentimento espontâneo que vai te conduzir a uma ação. Você percebe que e compartilha as emoções do seu coração com os outros. Nesse concentrar-se no Espírito Santo, dar atenção para Ele, você se aquieta diante dEle, e muitas vezes você, por intermédio da adoração e da meditação na própria palavra de Deus, e das histórias bíblicas, você, pelo meio do cantar e do orar no Espírito, aquilo que o Espírito Santo quer fazer na sua vida, vai se manifestar na sua vida, no seu Espírito. É simples assim. Sabe, no trabalho, quando, puxa, eu não sei mais o que fazer. E você diz, obrigado, Espírito Santo, por tua presença nesse lugar. Na igreja, o Espírito Santo não é confinado à igreja, né? Aqui você é treinado, você tem um tempo mais intenso na comunhão com Ele, mas Ele veio na sua vida para fazer diferença lá no teu trabalho, lá na tua casa, nos teus relacionamentos. As manifestações, o vento do Espírito foi dado não para serem experimentados e experienciados dentro da igreja. Aqui a gente é treinado, mas o vento do Espírito é para servir as pessoas ao nosso redor. E aí nós somos testemunhas, porque nós falamos das coisas que vemos, ouvimos e experimentamos e tocamos, e as coisas que nós experimentamos, né, eu achei interessante assim, uma pessoa, um empresário disse, não, Deus falou comigo, o outro disse, Deus falou com você? Ele sempre fala comigo, né? Mas como é que você chegou nessa conclusão? Deus falou comigo. E o cara, uau, mas... Né? Então, quando você se aquieta, primeiro reconhece, o segundo passo então é agora abrir-se para agir dele. O terceiro passo é acolher agora a presença do Espírito Santo quando ele fala com você. Você acolhe, a Bíblia é muito clara, né, quando ela diz lá em Tiago, acolha a palavra de Deus. Você acolhe a palavra de Deus. E quando você diz sim, amém, eu recebo essa palavra começa a operar as soluções de Deus na sua vida. E a sua alma, ela é salva da sua opressão, dos seus medos e dos seus sentimentos. Você não foi feito por Deus para viver escravo de sentimentos, nem de lógicas e ideologias e pensamentos humanos. Você não foi feito para ser dependente de coisas, de comidas e de ter coisas. Você foi livre da parte de Deus para usar todas as coisas e perceber o falar dele na sua vida. Então acolha o Espírito Santo, convide o fluir do Espírito Santo na sua vida. Quer ver? Por gentileza, feche seus olhos. Vou fazer esses 3 passos. Diga, obrigado, Espírito Santo. Fala com ânimo. Obrigado, Espírito Santo. E respira bem fundo assim. Diga obrigado pela sua paz. Obrigado pelo seu falar comigo. E se nessa hora você faz uma pergunta para Ele, Ele lhe responde com pensamentos espontâneos, com imagens. Ele vai tratando na sua vida. Amém?
A Bíblia diz, lá em Efésios, que é possível entristecer o Espírito Santo. O que mais entristece a Silvia? Que eu chegando em casa, eu não converso com ela. Ela me fala alguma coisa, eu estou ignorando ela. Isso entristece. Quando ela me incentiva alguma coisa a falar, eu começar a falar palavras que a Bíblia chama de torpes, eu não perdoar, não receber o perdão, eu começar a levantar a voz, a gritaria, um relacionamento desestabilizado, isso a Bíblia chama de entristecer o Espírito Santo, ignorá-lo. Mas perdoa, fale com ela. Eu ignoro. Quando ele diz, vá lá, se ajoelhe hoje no culto lá, se quebrante lá. Não, é ignorar ele, isso entristece o Espírito Santo. Como eu demorei a levantar minha mão. Eu ficar assim, né? O que os outros vão dizer? Graças a Deus, essa é uma pequena coisinha, mas eu consegui vencer isso, porque a religiosidade me falava, eu não preciso levantar as mãos para adorar a Deus. E a Bíblia é muito clara, levante as mãos santas e adore ao Senhor. E a expressão assim de reconhecer a Ele. Então, quando nós reconhecemos, acolhemos a presença dEle, reconhecemos essa presença na vida dEle, quando você vai para a oração e você inicia a oração, aqui até tem uma questão assim interessante, que nós não somos chamados para orar por nós mesmos. Nós somos chamados para que o Espírito Santo ore por nós. Como é que faz isso? Aqui na religião, eu aprendi que a primeira vez que eu estava assim, puxa, mas eu também quero orar em público assim. Aí eu ficava assim, nervoso, e aí eu montava a minha oração bonitinha assim, quando ela estava pronta para eu orar, acabava a reunião de oração. Eu não participava da oração, eu ficava aqui esquematizando uma oração. Aí fui falar com o meu conselheiro. Professor, eu não... Tenho uma dificuldade de orar em público, eu quero orar, mas eu fico lá esquematizando. Ele disse assim, isso é orgulho teu? Eu disse, não, pastor, onde já se viu orgulho? É orgulho sim. Flua simplesmente no Espírito. Graças a Deus por aquele dia que teve naquele escritório, e que ele me disse assim, isso é orgulho teu, pare com isso. Abra sua boca e comece a glorificar a Deus. A gente pensa desse jeito, né? A gente quer tudo esquematizado, tudo quadradinho. Não, é o fluir do Espírito, você não tem o controle, né? Você tem o controle no sentido de começar a parar, permitir que Ele haja na sua vida, isso sim, né? Mas do que Ele vai falar, do como Ele vai falar. Hoje, quando eu sou chamado para orar em qualquer lugar, a minha oração única que eu faço, Senhor, eu me submeto ao Teu Espírito. O que o Senhor quer falar? Como é que o Senhor quer falar? Como é que o Senhor orar? Eu não fico preocupado em o que eu vou orar. Eu peço, Senhor, me mostre um pouquinho as ênfases que o Senhor quer dar. E quando eu subo num palco, por exemplo, me chamo muitas vezes ali no núcleo de pastores, eu simplesmente fluo no Espírito. Eu fico admirado com as orações que o Espírito Santo faz. Comover do jeito que Ele ora, né? Por nosso intermédio. E a quarta dica, fale o que o Espírito Santo está revelando. Você começa a fluir com Deus, né? Falando. E aqui tem uma palavra interessante, que quando o Espírito Santo ele começa a fluir na nossa vida, é como que as bolinhas, né, de uma água com gás, elas começam a subir. Assim são as palavras do Espírito Santo, elas vão começando a borbulhar por seu intermédio. Um pouquinho mais adiante, em Romanos aqui, ele fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele começa a falar e as palavras começam a fluir naturalmente por seu intermédio. No começo eu não conseguia acreditar, né, que ele orava por meu intermédio. E foi com experiências eu saí da ignorância, me atrevendo a confiar, me atrevendo a me dedicar a permitir que Ele haja na minha vida. Quando eu deixo
Deus falar através de mim, eu vejo que pessoas são tocadas. E tem sido minha oração quando eu prego. Eu não quero subir aqui e falar. Eu quero que Ele fale com você. E que use a minha voz para tocar o seu coração, né? Quando você se aproxima de Deus, você se aquieta, você abre os olhos do seu coração e você tem visões, você sintoniza os pensamentos espontâneos que Ele dá para você, você começa a cantar, a orar no Espírito, você começa a sentir o fluxo, né? O fluir do Espírito Santo na sua vida, o mover do Espírito Santo. Hoje, no meio dos louvores aqui, eu pedi, Senhor, me mostra o que o Senhor está fazendo, e como que abriu assim uma cascata aqui assim na frente, assim, e era um descer de anjos aqui assim. Senhor, deixa a gente perceber e sentir isso. Senhor, que não passe batido esse teu mover aqui entre nós. Deixa isso ser palpável para todos nós. A minha oração, eu não quero ter só uma experiência para mim, eu quero que todos nós tenhamos experiências conjuntas com o Espírito Santo. Essa semana eu recebi uma irmã que passou um sonho dela, 2 vezes ela teve esse sonho. Falando que ela estava passando aqui na frente, tinha um grande mover aqui do Espírito. Muitos jovens, era criança, eram os mais velhos, eram todos envolvidos, um mover tremendo do Espírito Santo. Aí vem o Kevin Leão, eu fui ouvir ele, ainda vem ministrando na minha vida. Eu fico assim, mexido por dentro. Parece que daí eu fico brabo. Mas eu fico mexido por dentro. Não tem como perder isso. Nós precisamos nos render ao mover do Espírito, a viver pelo Espírito, a nos ajudar uns aos outros na nossa fraqueza, na nossa ignorância, e permitir que o Espírito Santo flua na nossa vida, por intermédio da nossa vida. Deixa eu concluir então, já está na hora de almoçar, né? Viver pelo Espírito nos liberta da lei do pecado e da morte. E agora que nós sabemos o que fazer, nós precisamos simplesmente nos inclinar para o Espírito e permitir que Ele nos energize, que Ele manifeste o poder dEle na nossa vida. Por isso, quando você entra em adoração, quando você canta no Espírito, quando você fala em línguas, quando você ora no Espírito, sintoniza com o fluxo e a visão do Espírito Santo. Você cultiva esse fluxo espontâneo, e isso é um aprendizado. Ele começa, todo rio, ele começa pequeno, e o rio do Espírito Santo na sua vida, ele começa pequeno, e ele começa no trono, ele começa no governo de Deus. Quando você se rende ao governo, ao governar de Deus na sua vida, e você se dá a Ele, esse rio ele vai começando aumentando, envolvendo todos ao seu redor. Realmente, quando você percebe essa dinâmica do Espírito, nós começamos a entender o que Jesus falou: seja como uma criança. Mas é tão simples, é como uma criança, seja assim. Como uma criança. Quando você é como uma criança, você experimenta as coisas do Espírito. Não quando você é um doutor, porque a minha mente bloqueia o agir do Espírito. Quando você é como criança, o mover do Espírito flui. Amém? Vamos nos colocar em pé, por gentileza.